para a meditação desta manhã. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 100. Salmo número 100. Hino de ingresso ao templo. Os salmistas aqui ele dá ações de graças e também dá um direcionamento, convidando a todos qual é o exercício, qual é a fundamentação da nossa vida cristã. E assim a palavra de Deus nos diz, Salmos 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu rebanho, e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, ou seja, oferece, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, o culto, né? E bendizei-lhe o nome. Por quê? Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração a sua fidelidade. Em outras palavras, irmãos, nesse verso 5, é a lealdade íntegra do Senhor Jesus, do nosso Deus, a todos nós. Amém. Vamos mais uma vez orar. Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos, ó Pai, porque existe a tua igreja, existe o teu rebanho, e ela é exclusiva do Senhor. Tu cuida das vidas, das almas, dos passos que damos, e mais uma vez, nosso Deus, que tu manifeste a tua unção nesse instante. Não vamos falar de nós, não vamos falar de outros, nós vamos falar da tua palavra. Mas de nada adianta, Pai, as letras, se não houver a bênção de ti, a manifestação do teu Espírito. E é isso que nós rogamos. Para quem vai falar, usando os meus lábios, nosso Deus, pela tua compaixão, e os ouvidos e os corações daqueles que vão ouvir. Que tu, nosso Deus, venha concretizar estas verdades, e que essas verdades venham do Senhor completamente. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Manual do servo cristão. Manual. No quinto século, viveu na Síria, que ainda hoje existe, um país de conflitos continuamente, guerras civis. Mas lá, irmãos, havia um cristão nesse século chamado Simão Estilita. Parece que ele viu ou entendeu o evangelho pela metade, porque se sentia muito culpado das coisas que ele fazia de errado e também por causa dos seus pecados. Tão culpado que ele resolveu dar uma mãozinha para Deus. E esse pensamento, irmãos, é mais popular que a gente imagina. Muita gente acha que tem que fazer algo mais a Deus para ser salvo, para livrar dos seus pecados. E foi o que esse Simão fez. Ele foi bastante esquisito, para dizer o mínimo. Sabe o que ele fez? Ele se fez enterrar até o pescoço. E ficou nisso vários meses. Vários meses. Logo, se você ver alguém enterrado aí até o pescoço na praia, por exemplo, saiba que ele não está lá pagando pecado por isso, não é? Na verdade, a pessoa está absorvendo as energias que o solo dá, que a terra dá. Pode parecer punição, mas para a medicina, precisamos entrar em contato com a energia que a terra dá, um tipo de energia que só o solo tem, por exemplo. Faz bem à saúde, faz bem à saúde. Mas esse irmão estranho, Simão, ele achou que ainda
ficar enterrado não era o suficiente ali na terra, até o suficiente. Então ele saiu dali e radicalizou. Ele apelou mesmo. Sabe o que ele fez? Ele foi morar no alto de um poste. Num poste, ficou lá. Tinha uma pequena plataforma para ele ficar. Ele ficou ali. Né? Endereço dele, poste. Né? Imagina o sujeito morando na Avenida Nelson Dávila. Né? Todo mundo passando. O sujeito está lá no poste, lá em cima. Né? Lá em cima, fazendo de tudo lá. Você pode imaginar. E no princípio era um poste de 3 metros. Aí a história conta que no final ele já tinha aumentado o poste e era de 9 metros de altura, morando lá, sozinho. Né? E ali levando chuva na cara, sol sereno, mais chuva. Quer saber mais? Mesmo sem espaço, lá em cima, ele se ajoelhava mais de 150 vezes por dia. Um site católico fala desse irmão estranho, mas previne aos fiéis católicos que forem ler sobre Simão Estilita que, seguinte palavra, é um santo para ser mais admirado do que imitado. Lógico, não é? Espero que não encontremos ninguém semana ou ligue, né, para o nosso pastor, né? Fala, pastor, o irmão Osório está lá em cima do poste, lá e não quer descer, e a esposa já fez de tudo para ele descer e ele não desce de jeito nenhum, ele quer pagar os pecados deles lá em cima. Não faça isso, né? Não há necessidade de fazer isso, não precisa. Então, irmãos, a pergunta nessa manhã é essa: será que essa espiritualidade é que o Novo Testamento nos apresenta? Será? Será que é assim que devemos viver de acordo com a palavra de Deus? Se o salmista nos manda servir ao Senhor e com alegria, vamos pensar então nessa manhã de 4 títulos que vão orientar rapidamente os nossos pensamentos. Então, em primeiro lugar, a primeira questão é o seguinte: servir ao Senhor pressupõe entrega. Entrega. Irmãos, a contemplação com o divino não substitui o serviço. Não substitui. Por isso o salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Mas depois da vírgula ele diz o quê? Servir ao Senhor com alegria. Então, na espiritualidade cristã, 2 coisas andam juntas. E Tiago sintetizou muito bem essa relação entre as duas. Os 2 conceitos, fé e obras. Fé e obras. E Tiago diz ainda em 2:26 o quê? A fé sem obras é morta. É morta. Então, há uma entrega de quê? De ser que quer servir ao rei, ao Senhor, e o resultado dessa entrega é a produção de boas obras. É a produção de boas obras. E elas indicam que a fé está ali. Que a fé está ali. Então, a vida espiritual, irmãos, começa com entrega. A gente ouve desde criança e entende que na igreja a verdade do quê? Do Evangelho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, é entrega. Nós temos que entregar. Então vem uma pergunta: você tem colocado seus talentos ao serviço do Senhor? Tem? Tem colocado seus dons? Tem colocado seu tempo? Tem colocado seu dinheiro à disposição do Senhor? Há uma missionária, irmãos, norte-americana, muito famosa no meio dos cristãos. Muito famosa. Chamava-se Lottie Moon. Se você puder
ler a história dessa mulher, você vai só aprender. Ela é o símbolo de dedicação para novas missionárias americanas. Eu vou ler o texto, um pouco do trecho da vida dela para você. Olha só, ela era uma moça muito inteligente, nasceu numa família rica, no estado de Virgínia, e como família rica, recebeu a melhor educação. No final da vida, falava 8 idiomas. Imagina, latim, grego, francês, italiano, hebraico, espanhol, chinês e inglês, sua língua pátria. Mas essa moça que foi criada com tantos recursos que a riqueza podia proporcionar, ela podia, por exemplo, permanecer na casa dos pais o tempo todo, poderia realizar diversas viagens turísticas, poderia ter usado roupas elegantes, roupas caras, muito caras, poderia participar de festas da society, baladas e muito mais. Mas, irmão, sabe o que essa jovem fez? Ela resolveu ser missionária. E naquela época, quando alguém falava, em 1873, em ser missionário ou missionária na China, olha, todo mundo dava tchau, até a eternidade. Porque era outro lado do mundo. E até agora você sabe, né? Ainda é. Foi para a China. Pequenina, solteira, sozinha. E em 1873 chegou lá. Ela registrou em seu diário, pois ela morreu em 1912, mas ela escreveu o seguinte: gostaria de ter 1000 vidas para poder doá-las à China. Se tivesse 1000 vidas, daria todas elas para a evangelização da China. Fecha aspas. Irmãos, irmãs, seu testemunho ecoa e inspira até hoje. Como é dito, a palavra convence, o exemplo arrasta. Nós não temos 1000 vidas, nem eu nem você, nem 100, nem 10. Mas mesmo assim, devemos colocá-los ao serviço do Senhor. Era uma vez um profeta que foi despedido do seu ministério. Mandaram ele embora. Os líderes da igreja o chamaram e falaram: pode ir embora, nós não precisamos mais de você. Ele chamava-se Samuel. Profeta Samuel. Foi chateado da vida porque mandaram ele embora, triste, cabisbaixo, perdeu o emprego, coitado. Mas depois, irmãos, ele fez aquilo que ele mais gostava. Ele foi orar. E enquanto orava, Deus mudou o coração dele. Deus disse a ele: Samuel, meu filho, fica calmo, porque tem muita coisa ainda para você fazer na vida. Isso que está acontecendo, a rebeldia do povo, eu sei, deixa comigo. E mandou que Samuel desse um recado ao povo de Israel. E o recado está em 1 Samuel 12, 20. E ele diz isso, olha só. Então, disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desviei de seguir o Senhor, mas servi, olha aí, olha o verbo, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Não é interessante? Então, está aqui, entrega. Você está entregando a sua vida, você está entregando os seus talentos, você está entregando os seus bens,
a sua devoção, a sua formação, ou você está retendo para você, para ver se tira algum proveito ainda? Entrega, é a melhor decisão, é a melhor coisa que você vai fazer. E em segundo lugar, irmãos, podemos ver aqui que servir ao Senhor pressupõe exclusividade. Exclusividade. O salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor. É a Ele que eu vou servir. É a Ele. Alguns tempos atrás, nós temos observado o conceito de servir ao Senhor, irmãos. Muitos líderes estão levando seus fiéis a servir a eles mesmos, não a Deus. A igreja do meu pastor disse, e ele falou, e está falado: idolatram a pessoa do líder. Onde está escrito na Bíblia? Você deve servir onde Deus o colocou, na igreja, com seus irmãos em Cristo. Independente do pastor que está à frente, continue servindo. Porque no final, você prestará as contas a Deus dos reis, e não a algum ser humano. Você, como eu, devemos servir e seguir somente a um só Deus. Somente a um só Deus. Por quê? É porque eu não posso estar amarrado, servindo a dois senhores. Porque um vai, por exemplo, para Monteiro Lobato, o outro vai para Ibuna. Como é que fica? Não consegue. Então, eu preciso estar amarrado a um Senhor, exclusivamente. E é por isso que Jesus disse, não é? Em Mateus 6,14, ninguém pode servir o quê? A dois senhores. Ou vai odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Não consegue. Então, lembra quando Jesus foi tentado pelo diabo no início do seu ministério? Lucas escreve lá no capítulo 4, este momento de Jesus. O diabo levou Jesus a um alto de um monte para ser tentado, lembra? Mostrou todo o reino, num telão de 80 polegadas, 4K, e aí foi dizendo: ali é a China, ali, veja lá, Estados Unidos, que vai aparecer depois, e ali é o Brasil, terra boa. E o diabo mostrando: tudo é meu. China, Estados Unidos, Brasil, todo esse globo terrestre. Tudo é meu. E vou dar tudo para você. Só preciso fazer uma coisa. Uma coisa. Se prostrado, me adorar. Se prostrado, me adorar. Que petulância dessa figura, não é, irmãos? De Satanás. O Criador adorar a criatura. Já viu isso? Falar assim com o Salvador do mundo, a luz do mundo. Aí Jesus responde, usando a própria palavra: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ou seja, servirás. Servir. Exclusividade. Exclusividade. E em terceiro lugar, irmãos, servir ao Senhor pressupõe excelência. Excelência. Qualidade. Que eu estou servindo ao Senhor, e outro também. Ele vê meu coração. Então eu posso pregar de qualquer jeito, eu posso cantar de qualquer jeito, eu posso tocar de qualquer jeito. Deus está vendo. Essa falta de qualidade não tem base bíblica, irmãos.
Veja comigo Eclesiastes 9, 10, por exemplo. Olha aí que Salomão escreveu. Eclesiastes 9, 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, vamos dar conta. Vamos dar conta. Você faz bem, não faz? Mas você pode fazer o melhor. Tenho certeza. Eu oro para Deus, por exemplo, que o Senhor me faça pregar melhor, para te agradar, Senhor. Que eu possa ser um crente melhor. Oro, porque para o Senhor, irmãos, é qualidade. Não podemos, de forma alguma, oferecer qualquer coisa ao nosso Deus. Deus está vendo o coração, sim, mas Deus também quer o melhor deste coração. Que coração danado é esse que só dá restos, só oferece restos do tempo ao Senhor? Que oferece cacos da vida para o Senhor? Que coração é esse? É um coração que não está servindo ao Senhor com excelência. Não está. Irmãos, Deus nos deu talentos, Deus nos deu tarefas. Alguns de nós nos deu talentos, mas fogem das tarefas. Não pode. Não pode. Deus nos deu talento, Deus nos deu tarefas, nós precisamos fazer com dedicação, vestir a camisa do time de Jesus. Lembra? Quando o povo de Israel estava no deserto, aí chegou a hora de construir o tabernáculo. Templo portátil, não é? Templo portátil, desmontável. Durante 40 anos. 40 anos. Era montar, desmontar, montar, desmontar. O povo estava caminhando para Canaã. Pois bem, na hora de construir o tabernáculo, olha o que aconteceu. Êxodo 31. Eu vou ler isso para você. Êxodo 31. Primeiro versículo, começa assim. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá. E olha o detalhe, não era só talento, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, em toda arte, não é? Para elaborar desenhos, né, plantas, e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores, ou seja, habilidade artística. Deus orientou, irmãos, esse fato. Para Deus, irmãos, melhor do meu trabalho, melhor do meu tempo, melhor da minha vida. E em quarto e último lugar, devemos servir ao Senhor com entusiasmo, com alegria de alma. Nós estamos agora em período de eleição, não é? Você está sabendo. Então, esses pontos apresentados são para serem pensados sobre a qualidade dos candidatos que os irmãos vão eleger, vão escolher, para serem oficiais segundo o padrão divino. São referência. Servir ao Senhor com entrega, com exclusividade, com excelência e entusiasmo. São características de um servo fiel. Há um hino muito conhecido no meio evangélico, em nosso meio, o título dele é Felicidade no Serviço. Que diz: no serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajosa. Na alegria ou na tristeza sei sorrir, no serviço do meu rei. E completa o coro: no serviço do meu rei, minha vida empregarei,
gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom Rei. Talvez você não está tendo alegria na vida, porque não está servindo a Jesus. Está servindo aos seus instintos, está servindo à sua família, está servindo a seus sonhos. É hora, irmãos, minha irmã, jovem, adolescente, de colocar o Senhor como prioridade. Você não acha? Se você, no Salmos 100, no verso 4, não diz: entrai por suas portas reclamando dos bancos que são duros. Entrai por suas portas reclamando o culto que não acaba nunca. Entrai por suas portas porque o pastor não me visitou essa semana em casa. Entrai por suas portas reclamando que o ar está gelado demais ou de menos. Pare de reclamar, meu irmão. É essa reclamação que talvez esteja minando a sua alegria. Se está reclamando do templo, imagina da sua casa. Reclamando do cônjuge, reclamando dos filhos, reclamando da sogra, né? Reclamando do cachorro, reclamando dos vizinhos, reclamando de tudo. Celebrai com júbilo ao Senhor. Com alegria. É assim que você está servindo ao Senhor? É com alegria? Um grande evangelista americano dizia, se você não tem alegria na sua religião, é porque deve estar havendo algum vazamento no seu cristianismo. Se você não tem alegria na sua religião, é porque deve estar havendo algum vazamento no seu cristianismo. Não tem alegria. Se você não tem alegria de servir ao Senhor na sua vida, está servindo, se você não pode colocar seus dons e capacidades, se seu testemunho não está edificando e levando o reino para frente, meus irmãos, está na hora de pensar, repensar, tem que parar e ver o que está acontecendo na sua vida. Ou você está servindo, mas com o coração sem alegria, sem entusiasmo, sem prazer na vida. Se a igreja, de vir à igreja, você vir à igreja, prestar um culto, está sendo um fardo a mais que colocam no seu ombro. Então é hora de obedecer o Salmo 100. É hora de redirecionar a sua devoção e seus passos. Faça isso. Faça isso agora. Peça ao Senhor do céu a alegria de o servir. Amém.